Questão 30 do Enem de 2011. Moradores sobreviventes da tragédia que destruiu aproximadamente 60 casas no Morro do Bumba, na zona norte de Niterói, ainda defendem a hipótese do deslizamento ter sido causado por uma explosão provocada por gás metano, visto que esse local foi um lixão entre os anos 60 e 80. Aí, nesse caso, o metano, ele é um gás que é liberado, produzido, né, durante o processo de decomposição desse material orgânico presente no lixo. O que a gente vai observar é que dentro de um lixão você tem um terreno, esse terreno recebe o lixo sobre ele, esse lixo não tem qualquer tipo de tratamento, não tem qualquer tipo de seleção, ele simplesmente vai começar a ser depositado sobre esse terreno, e aí, nesse caso, não tem qualquer tipo de proteção para o solo, não tem proteção aí, nesse caso, de mananciais, não tem proteção do ar também, a atmosfera pode ser afetada. Então, a gente vai observar que esse material orgânico aqui começa a sofrer decomposição. O chorume gerado na decomposição do lixo vai penetrar no solo, contaminando o solo e a água. Então, a gente pode ter contaminação do solo e da água pelo chorume. O chorume também pode, aí, nesse caso, vazar, porque as chuvas, ela vai alagar esses locais e muitas vezes vai carregar o chorume também. E a gente tem, além disso, o metano, que vai ser um gás que vai ser liberado nesse processo da decomposição desse material orgânico. A gente tem aí, nesse caso, dentro desses lixões, uma condição ideal para que a fermentação metanogênica aconteça. Aí a baixa taxa de oxigênio gerado por esse acúmulo de lixo vai favorecer a atividade de bactérias metanogênicas que vão estar liberando esse metano para a atmosfera terrestre. Lembrando que num lixão, o lixo ele não recebe cobertura. Então é muito comum você ter atração de animais como ratos, moscas, baratas, que acabam atuando como vetores na transmissão de determinadas doenças que acabam afetando a população que mora próximo a esses locais de lixão. De acordo com a Lei Nacional de Resíduos Sólidos, né, os lixões eles são proibidos, existe uma legislação que proíbe a construção de lixões, e a gente tem aí, nesse caso, um programa de gerenciamento desses resíduos sólidos com a expectativa de que em alguns anos a gente não tenha mais lixões no Brasil. Todos os lixões seriam transformados em aterros controlados. O que significa isso? O lixão seria desativado e naquele mesmo local, próximo, né, na verdade, aquele local, seria construída uma célula com um local adequado para a deposição desse lixo, desse resíduo sólido, sem o risco de contaminação, de mais contaminação para o solo ou de contaminação para a atmosfera. O lixo aí, nesse caso, o lixão, o antigo lixão desativado, o lixo seria coberto, a emissão de metano não aconteceria mais, porque seria captado esse metano. O metano tem uma preocupação muito grande, porque além dele ser emitido para a atmosfera terrestre e ser emitido para a atmosfera e causar intensificação do efeito estufa, o metano ainda tem uma outra grande preocupação, que essa concentração alta de metano pode gerar explosões, né, que foi o que aconteceu aí na região do Morro do Bumba. Aí, nesse caso, qual que seria a melhor solução? O ideal seria, na verdade, que esses lixões nunca fossem formados, né? O ideal seria a gente ter um aterro sanitário. Aterro sanitário, a gente vai ter aí, nesse caso, um ambiente em que o solo é preparado para receber esse resíduo. Então, a gente vai ter aí, nesse caso, um material impermeabilizante que é colocado nesse aterro sanitário. Esse material impermeabilizante vai evitar que o lixo aqui depositado, né, a decomposição do lixo aqui que está sendo depositado, o chorume gerado nessa decomposição atinja o solo ou, aí nesse caso, algum corpo hídrico que esteja em contato com esse local, que esteja próximo a esse local. Então, o lixo é depositado, ele vai ser coberto por uma camada de terra, então ele não fica aí, nesse caso, a céu aberto, atraindo vetores que poderiam provocar doenças nas populações ao redor desses locais onde o lixo está sendo depositado. O metano produzido, ele vai ser captado, podendo ser utilizado para geração de energia ou simplesmente queimado, que é o que acontece em alguns aterros sanitários, tá?
mas ele é uma ótima fonte de energia, o aproveitamento energético dele seria interessante, até mesmo inteligente, né? Porque a gente aproveitaria para geração de energia. O chorume produzido vai ser captado e levado para uma estação de tratamento de chorume. Então, existe aí, nesse caso, uma estaçãozinha de tratamento de chorume, e essa estação de tratamento de chorume recebe esse material para que ele não seja liberado no ambiente. Ou seja, a gente não tem mais contaminação do solo, porque o chorume está sendo captado para ser tratado numa estação. Não tem mais contaminação do ar, porque o metano produzido está sendo, aí, nesse caso, captado, queimado ou sendo utilizado para a produção de energia. Então, o ideal é que a gente tivesse o lixo sendo depositado em aterros sanitários e não, aí nesse caso, em lixões. O lixão iria aí nesse caso gerar não só a contaminação do solo, mas também a contaminação do ar e da água através da geração aí nesse caso de metano, o ar ser contaminado e o chorume que poderia contaminar a água nesse local. Tudo bem? Vamos lá para a gente poder fazer a questão. O gás mencionado no texto é produzido como subproduto da respiração aeróbica bacteriana. Não, ele é subproduto aí nesse caso da degradação anaeróbica desse material orgânico. Aí nesse caso, a menor taxa de oxigênio favorece a proliferação de bactérias metanogênicas. É uma fermentação que está acontecendo, é um processo anaeróbico, tá? Então a letra A está errada. Letra B, pela degradação anaeróbica da matéria orgânica por bactérias. Perfeito. Bactérias metanogênicas são bactérias anaeróbicas, bactérias fermentadoras, né? Então, aí nesse caso, a letra B tá correta. A letra C fala que é produto da fotossíntese, não produto da fotossíntese vai ser o oxigênio, que é liberado para a atmosfera, além da glicose, que vai ser utilizada pela planta. Letra D fala que é a transformação química do gás carbônico em condições anaeróbias. Aí, nesse caso, não é transformação química do gás carbônico, tá? Aí, nesse caso, seria a produção de metano a partir da degradação de material orgânico. Então, ela vai estar aí, nesse caso, degradando material orgânico e liberando metano nesse processo. Letra E, pela conversão por oxidação química do gás carbônico sob condições aeróbicas. Não tem nada a ver com oxidação de gás carbônico, muito menos é um processo aeróbico, tá? Então, a letra B seria, aí, nesse caso, a resposta correta. Eu vou sair da frente porque eu coloquei o esqueminha, senão vou acabar aí, nesse caso, atrapalhando vocês.